estou soltando sobre a tua vida. Está chegando um tempo diferente. Está chegando um tempo que você vai contar milagre. Está chegando um tempo que você vai contar para muitos a alegria que Deus preparou para a tua vida. Por enquanto você está vivendo só o processo. E o processo é doloroso. Mas sabia, Diego, que é no processo que Deus faz nos entender quem Ele é. É dentro do processo que a gente confia naquele que pode resolver. É dentro do processo que a gente tira de nós a soberba. É dentro do processo que Deus quebra o orgulho do homem. É dentro do processo que Ele vai mostrar que amar o próximo é melhor do que odiar. Dentro do processo, Ele nos ensina. Por isso que a prova é difícil exatamente para ser aprovado. Ninguém vai para uma faculdade sem passar o processo de estudar a vida quase toda. Desde criança você começa na escola, no jardim, né? Vai passando da primeira série, segunda, enfim, vai estudando. Chega lá no... Hoje tem até o 9º ano, né? Na minha época não tinha o 9º ano, era só até a 8ª série. Eu não sei se aqui tem alguém dessa época. Tem? Cadê o povo das 8ª série aí? Cadê? A gente vai estudando, né? Faz uma prova, faz outra. Ainda tem os desafios do Enem, né? Assim? Ainda tem uns desafios no meio de tudo isso. Mas você só passa depois que estuda muito. E ainda tem que passar na prova para ser aprovado. E para mudar de nível. Deus vai mudar você de nível. Por isso que você está passando na prova para ser aprovado por Ele. Só muda de nível quem é aprovado. Enquanto Deus não quebra o teu orgulho, não quebra a tua soberba, não quebra aquilo que Ele precisa quebrar, não desfaz, aquilo que é preciso desfazer, enquanto Ele não te amassa, te põe no fogo, te passa, eita glória, Ele não te muda de nível. Tem gente, Gilmar, que sempre vai ser aquele vaso pequeno, porque Deus começa assim, Paulinha. Deus começa trabalhando num vaso pequeno. Ele amassa, Ele quebra, Ele pisa. Sabia que Deus humilha? Tem uns que estão se exaltando, Ele vai lá e... Deixa eu humilhar Ele aqui um pouquinho. Sabe por quê? Eu nunca vi Deus fazendo vaso de porcelana. Ele não faz vaso de vidro. O vaso que Ele faz é só de barro. Porque tem que suportar o que vem. Tem que suportar as quedas. Tem que suportar. Às vezes a gente olha um vaso de barro, a gente acha tão feio, né? Mas ele é tão resistente. Vaso de porcelana quebra até do jeito que sopra. Deus não usa vaso de porcelana. E Ele começa a fazer o barro pequeno, porque a gente aguenta um pouquinho só. Ele pega ali um pouquinho só de barro e vai fazendo aquele vaso. E quando Ele vai moldando, já vai doendo, né? O molde de Deus, minha pastora, ele dói. Mas é necessário, sabe por quê? Porque é lá que Ele vai sentir as pedrinhas que está no barro.
Enquanto ele passa a mão modelando, ele vai e sente uma pedra aqui, ele arranca aquela pedra e joga fora. Mas quando ele arranca a pedra, parece que o negócio vai criando um buraco assim, aí ele amassa de novo, minha pastora, e vai fazendo de novo, ele vai moldando de novo. Daqui a pouco ele acha um ramo, aí ele vai dizendo, ainda tem ramo nesse barro, tem que arrancar. Faz parte do processo. Ei, o vaso que Deus usa demora a ser feito, mas quando ele termina, só ele pode usar. Só ele pode pegar, só ele tira de um lugar para o outro, só ele leva de um lugar para o outro, só ele. E você sabia que Deus tem zelo de cada vaso que ele faz? Na casa dele, cada vaso tem o seu lugar. Vou falar isso aqui que isso é importante. Ele nunca vai usar o mesmo vaso. O mesmo vaso. De várias maneiras. Ele sempre usa um naquele lugar, usa o outro naquele lugar, o outro naquele lugar. A diferença é que quando ele quer mudar um vaso de lugar, ele quebra ele de novo. Aí ele põe um pouquinho mais de barro e faz ele maior, porque ele está mudando de nível. Aí ele vai te tirar dali e vai te levar para outro lugar. Quem está entendendo isso? Deixa Deus te usar como um vaso. Deixa Deus te quebrar. Esse tempo que está acontecendo na tua vida é o tempo de moldação dele para te usar perfeitamente na presença dele. Glória. Você quer ver uma coisa importante? Muito forte isso. É que a gente nunca entende o porquê. Por quê? Por que a gente passa por isso? Por que nós estamos vivendo isso? Por que nunca passa isso? Hoje eu vim te pedir uma coisa. Tira o porquê da sua vida e agradece. Porque é o porquê que está atrasando Deus terminar o que Ele tem para fazer. Ei, o seu porquê está atrapalhando o terminar de Deus na sua vida. Sabe por quê, igreja? Porque eu aprendi uma coisa, que na minha adoração, no meu quebrantamento, quando eu me esvazio de mim mesma, Ele termina mais rápido. Alguém está entendendo isso? Quanto mais porque você pergunta, mais Ele vai te moldar de novo. É porque isso. É porque eu tenho que fazer isso. Então toda vez que você pergunta o porquê, Deus te quebra de novo. Mas quando você deixa Deus fazer do jeito dele, Ele vai tirando tudo conforme a vontade dele e deixar do jeito que Ele quer. Só você adorando. Quem veio aqui adorar? Quem veio aqui nessa noite adorar? Ei, em cada coisa que Deus vai te usar, Ele vai te passar por uma prova naquilo que Ele vai te usar. Ei, talvez o teu casamento está destruído.
Talvez está acontecendo um avalanche dentro da tua casa, os teus filhos estão rebeldes. Talvez tu tenha filhos que foram presos, outros estão mexendo com drogas. É porque Deus vai usar cada um aonde Ele quer e da forma que Ele quer. Deus está mandando dizer para alguém aqui: para de se preocupar com os teus filhos, que Ele está fazendo a história dele. Ah, não, vou falar de novo. Para de se intrometer aonde Deus está com a mão dele trabalhando. Que isso, missionária? Porque assim como Deus fez a tua história, Deus está fazendo a história do teu filho. Teu filho tem que contar o milagre que ele precisa viver. Mas tem gente que não deixa o filho viver. Ai, meu filho não pode isso. Meu filho, quem disse que ele não pode? Talvez o teu filho foi para a cadeia para ganhar todos eles para Jesus lá dentro. Eu sei o que ele está falando aqui. Talvez os teus filhos estão nas drogas, porque ele vai ter que ir lá na frente um dia contar para alguém: eu também fui um drogado, mas hoje Jesus me libertou. Através da oração da minha mãe, através da adoração da minha família, através de Jesus, eu estou livre. Deixa o teu filho contar a história dele. Um dia, sabe o que Deus falou comigo, meu apóstolo? Um dia Deus falou assim para mim. Quando meu filho nasceu, eu olhei para aquele menino chorando. Oh, meu Deus, que milagre grande. Porque eu não podia ser mãe. Eu olhando aquele menino tão lindo. Quando a médica veio com o exame do pezinho dele, a primeira coisa que aqueles médicos queriam fazer quando meu filho nasceu foi fazer o exame do pezinho dele para ver se ele não nasceu com o mesmo problema que eu tinha. E ela veio com o exame na mão, toda feliz. E aquela médica olhou para mim e disse assim: o teu filho tem 100% de saúde. Ele não tem nada. A gente nem acredita. Aí eu olhei para aquele menino tão lindo e disse: oh Jesus, obrigado. Obrigado pelo meu milagre. Sabe o que Jesus falou para mim na hora? Não se apegue. Porque ele é meu. Você sabe, Paula? Sabe, Sheila? Pastor Rony, quer que você renunciar até o teu filho pela obra. Você me vê aqui feliz, cantando, adorando. Mas eu vejo meu filho só 2 vezes ao ano. Eu não vou poder vê-lo. Porque ainda vai chegar um tempo que o Senhor disse: tem um tempo determinado para me colocar ele do teu lado. Então, passa pela prova cantando. Passa pela prova adorando. Talvez você tenha o seu milagre aí do teu lado, teu filho do teu lado. E você murmura. E você fala. Deus está dizendo para você: agradeça a Deus porque teu filho está com você. Porque quando Ele te chama para a obra e você é escolhido, tem hora que Ele manda você até renunciar aquilo que você mais ama, só para ver se você realmente está do lado dele, está com Ele. Você não lembra de Isaac? Você não lembra de Abraão? Quando Deus chama Abraão para sacrificar o Isaac, Deus não queria o sacrifício como com o filho dele. Deus não queria que Abraão matasse
o próprio filho. Não. Deus queria só ver como era o coração de Abraão diante de Deus. Só que Deus não queria mostrar para Abraão ou para ele. Deus queria mostrar para Abraão que ele era fiel a Deus. Tem hora que Deus quer mostrar para mim e para você que realmente a gente conhece o Deus que a gente serve. Só que tem hora que a gente olha para a gente mesmo e diz: meu Deus, eu não dou conta disso. Não, não é? Você deixaria seu filho pela obra? Você viajaria para fora do país e deixava o seu filho na mão de alguém que às vezes você até nem sabe como é que vai ser a criação? Você tem que confiar muito em Deus. Eu vou te dizer isso, eu confio no Senhor. Porque eu sei que o tempo de Deus novo está chegando na minha vida. Você crê que esse tempo novo está chegando na sua vida? Você crê que a colheita está chegando na sua... Ah, não, pensei que você estava crendo. Você crê que Deus está trazendo um tempo novo sobre a tua casa? Olha só. Eu quero contar uma coisa aqui. Eu passei muitos momentos na minha vida difíceis para Deus me usar, para Deus fazer na minha vida. E um deles mais difícil, Sheilinha. Um deles mais difícil que eu vivi foi o milagre do Paulo Abner. É um dos testemunhos raros que eu conto. Porque só Deus sabe o sacrifício que foi para mim na época que eu estava grávida do meu filho. Eu me lembro que um dia eu passei mal. Para quem não sabe, com 17 anos eu fiz uma cirurgia de alto risco. E nessa cirurgia, os médicos tiraram o que estava infeccionado dentro de mim, porque eu dei falência múltipla de órgãos e infecção generalizada. Então os médicos não queriam me operar quando eu tinha 17 anos, mas queriam que eu morresse naturalmente, porque eu estava toda cheia de infecção. Eu tinha dado um apêndice, o apêndice supurou, e pelo apêndice ter supurado, os médicos não podiam me operar porque eu era diabética, tinha mais de 8.000 de triglicerídeos, mais de 3.000 de colesterol. A minha saúde era toda estranha para a medicina. E os médicos olhavam para minha anemia, eu tinha 8 de hemoglobina, eles não podiam me operar. Então os médicos resolveram deixar naturalmente. Se a gente abrir ela no centro cirúrgico, ela vai a óbito. Se não abrir, vai a óbito do mesmo jeito. Então a gente vai só esperar a morte cerebral. Sabe qual foi o problema, irmã? Que a morte cerebral não chegou. Enquanto a morte cerebral não chegou, a minha mãe falou com o médico que era para ele me operar. Porque quem ia estar no centro cirúrgico não era o médico apenas, mas era o médico dos médicos, Jesus de Nazaré. Você acredita nisso? Será que você tem fé para isso? Quando o médico te der um diagnóstico de que você não tem mais chance de vida, e você olhar para aquele médico e dizer: tem chance de vida, porque ele é o dono da vida. Deus só quer que você creia nele. Deus só quer que você confie nele. E eu vim te falar uma verdade aqui. É muito difícil confiar no Senhor. Porque falar, Suzana? Falar é fácil. Ela é Suzana, tá, gente? É minha xará. Falar é fácil. Eu quero ver é acreditar. É confiar. É descansar.
E é isso que vai trazer resultado para a sua vida. É quando você descansa. É quando você acredita. Saia daqui hoje acreditando no teu milagre. Tira essa incredulidade da tua alma, que tem atrapalhado você de receber o teu milagre, que tem atrapalhado você de receber aquilo que Deus tem para te entregar. Talvez você ainda não recebeu o teu maior milagre exatamente por falta de acreditar em quem Ele é e naquilo que Ele pode fazer pela tua vida. Deus não trabalha com será. Deus só trabalha com certeza. Será não está no vocabulário dele. Talvez também não. Então Deus não vai trabalhar com você. Talvez eu faça um milagre nela. Quem sabe, será que eu vou fazer? Deus não faz isso, pastor Ítalo. Deus dá certeza, eu vou te curar. Eu vou te entregar. O que eu tenho para você, eu vou te dar. Aquilo que é teu está na tua mão. Ele só quer que você acredita. A gente precisa acreditar. Se não fosse a fé que Deus me deu, através de tantas provações, talvez hoje eu não teria o Paulo Abner. Mas eu tenho um filho. Como? Porque lá naquela cirurgia, quando eu tinha 17 anos, Gilmar, os médicos fez um limpa dentro de mim. Tirou parte do meu intestino, tirou parte do fígado, um pedaço de vários órgãos dentro de mim, tirou a trompa direita, mexeu na esquerda, tirou meu útero para fora, fez lavagem. O resto que sobrou colocou para dentro. Mas eu lembro que no momento em que eu estava morta no centro cirúrgico, porque a morte cerebral chegou quando eu já estava no centro cirúrgico. Só que como aquele médico precisava terminar a cirurgia, ele colocou tudo dentro de mim lá, fez a lavagem, fechou. Quando ele estava me costurando, pastor Ítalo, Jesus soprou nas minhas narinas e trouxe vida de volta. Deixa eu te falar. Se você anda com o dono da vida, a enfermidade não é nada. Se você anda com o dono da vida, a enfermidade só tem nome. Se você anda com o dono da vida, não se importa. Ah, mas por que você faz hemodiálise e Deus não te cura? Porque eu ando com o dono da vida. Eu ando com aquele que é, e quando ele ordena Paula, ninguém tira a ordem dele. Sabe o que eu estou fazendo na hemodiálise? Vendo outras pessoas sendo curadas. Dia desse, uma das meninas lá da hemodiálise, a enfermeira, disse assim: Su, você podia fazer uma palestra para nós, né? Aí eu, glória. Faz isso igual você faz lá na igreja. Eu já entendi tudinho, Senhor. Tá vendo? Depois que Deus curar todo mundo que Ele quiser, Ele me tira da hemodiálise. Sabe por quê? Porque Ele é o dono da vida. Basta uma ordem dEle para quem acredita e tem certeza. Eita glória, só para quem entendeu isso aqui. Para quem acredita e tem certeza, não tem medo de viver o processo. Não tem medo de viver o processo. Se você acredita, o processo vai passar. Eu vou falar essa palavra de novo. Se você acredita e crer no Deus que você serve, o processo vai passar. E sabe o que é lindo? Todo mundo admira como que ela passou aquele processo. Como que ele passou. Ei, se você tem fé, você vai passar. Jesus venceu, então nós venceremos. Jesus venceu o processo. Qualquer um de nós pode vencer. Para de ser incrédula.
Para de ficar no muro. Será? Ai, será que Jesus vai me curar naquele culto lá? Aí eu não vou lá não, porque lá teve fulano, ciclano, ainda tem gente que faz isso. Quem está aqui é Jesus, quem cura é Ele, quem faz é Ele, quem trabalha é Ele, quem recebe é quem tem fé. Então eu vim te dizer uma coisa: se você veio nesse culto com fé, acreditando, adorando, você está levando com você o milagre que você veio nessa noite buscar. Glória! Porque quem passeia nesta casa, pastor Ítalo, é Jesus de Nazaré. Para de ir para um lugar porque vai estar fulano. Não, eu vou lá porque eu tenho... Olha, eu amo aquela fulana. Eu amo aquele fulano. Fulano fala comigo porque Deus vai usar ele para mim. Ei! Deus usa quem você nem imagina. Você já foi em um culto que você está lá esperando que o pregador famoso fala o teu nome? Ou que alguém que foi convidado chega lá e põe a mão na tua cabeça, mas de repente chega aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que não tem nem dente direito, e Deus pega ele e fala pá, 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 tudo você precisa ouvir. Quem já passou por isso? Porque quem está no culto é Deus. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele não precisa de nome nem de fama para falar com quem Ele quiser. Oh, glória! Uma coisa é quando a gente admira. Eu acho lindo quando a gente... Olha, eu tenho admiração por tanta gente. A gente admira. Quantas pessoas admiram os milagres que Deus fez na minha vida. E através dessa admiração a tua fé aumenta. Quantas pessoas que têm aquele amor e sentem o amor da gente. Mas é diferente de quem vai por interesse. De quem está no culto por interesse. De quem vai no culto para quem não quer o dono do culto, mas quer aquele que Deus usa. Deixa eu te falar. Você vai sair vazio. Porque só sai cheio quem vem buscar a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só sai cheio quem vem buscar a glória dele. Só sai cheio quem vem sentir a presença dele. Só sai cheio quem acredita na presença dele. E ele está aqui nesta noite para mudar a história de gente aqui hoje. Quem crê nisso? Oh, glória! Eu estou sentindo a presença dele. E um dia eu passando lá em casa, fui no cardiologista. O meu médico cardiologista da época, um monte de exame, disse: Suzana, tu não tem nada. Paulo, eu estava adormecendo o meu lado esquerdo. E o meu lado esquerdo estava todo adormecido, as mãos formigando. Falei, ou eu estou dando um infarto. Tem alguma coisa acontecendo comigo. Porque para os médicos eu posso dar qualquer coisa. Morte súbita. É tanta coisa que os médicos falam para mim. Deixa eu contar uma coisa para vocês vão rir agora. O meu médico nefrologista, um dos médicos lá de Brasília, quando ele me internou no Covid, quando eu estava lá, ele disse assim: ó, Suzana, depois que começar a fazer sua hemodiálise, você está na fase 5ª da hemodiálise. Na fase terminal. Então, a gente, como médico, vai te dar 5 anos de vida. Irmão, meu pastor, já se passaram 5 anos que eu faço hemodiálise desde quando começou, né? Vai fazer agora em julho. 5 anos. Aí eu viro para ele e falo assim: eu tô com cara que vou morrer, doutor. Ele olha assim para mim: você não existe. Eu falei: pois é. Aí quando eu vou fazer cirurgia, igual eu fiz agora há pouco, né, do braço, ele fala assim: não, se preocupa não, se a Suzana chegou aqui, tem paz nesse ambiente. Eu falo: olha aí, Jesus, está vendo como é que Jesus muda? E se der algum problema, ela também não vai embora. Então não se preocupe que ela não morre. Eu falo: ó, glória, é muito forte isso, né? Sabe o que é isso? Porque já viu muitas vezes
a glória de Deus na minha vida. Então não é diferente na sua. Se você acredita, Deus está dizendo para você aqui, Ele tem milagre para você. E o cardiologista disse para mim que eu não tinha nada e falou, Suzana, vai lá no endocrinologista. Vai lá na sua médica que ela vai dar uma olhadinha. Talvez seja um problema do diabetes, dos seus problemas, porque eu tenho um monte de problema para medicina. E uma delas é a lipotrófico de Bradinelli, que é uma doença rara. Toda hora tem uma surpresa. Essa doença que tirou a minha visão. É através dessa doença que meu olho sangra. Quem sabe que meu olho está sangrando aí? Levante a mão. Deixa eu contar essa novidade para vocês. O meu olho está sangrando, mas tem dias que o Senhor limpa minha visão. Isso é um mistério, tá? Ele vai limpando, e aí eu vejo só aquela manchinha assim, eu começo a ler as coisas, a ver normal, e aí de repente, quando passa outro dia, ele volta a sangrar de novo. Aí o médico fala assim, nós vamos fazer a cirurgia, só que aí eu volto a enxergar de novo, aí eu falo, em nome de Jesus, eu não vou fazer essa cirurgia. Você crê que eu não vou fazer? Poucas mãos levantou. Vou perguntar de novo, você crê que eu não vou fazer essa cirurgia? A cirurgia está lá marcada. O povo de Brasília está que me liga me esperando. Mas eu vou conversar com o médico quando eu chegar lá. E eu tenho certeza que quando ele fizer um exame no meu olho, ele vai dizer, não precisa mais. Tá bem? Sabe por que eu não quero fazer? Porque para a medicina o risco de perder a visão é muito grande. E eu falei, Jesus, eu só tenho um olho. E daqui a pouco eu vou enxergar dos dois. Mas eu quero que os médicos vejam o teu processo. Quem está entendendo aí? Porque para eles, quando começa a sangrar, vai perder, né? Vai descolar a retina e assim por diante. Amém? Então, quando eu fui na médica endocrinologista, ela fez todos os meus exames. E ela virou para mim e falou, você também não tem nada. E aí, ela me indicou para um obstetra. Por quê? Porque ela descobriu que eu tinha um mioma. Vamos dar uma olhadinha nesse mioma aí? Porque se for necessário, a gente tira esse útero mesmo, né? Você não usa mesmo, né? Porque lá nos meus 17 anos, a primeira coisa que o médico disse quando eu voltei, que eu estava com vida, foi que eu não podia ser mãe. Só que eu já sabia que eu não podia ser mãe. Por quê? Porque o problema da lipotrófico também me impedia de ser mãe. Eu também tinha cisto de ovário, um monte de coisa misturada, não podia ser mãe. Amém? E aí, eu já sabia que não podia ser mãe, desde quando eu era adolescente. Mas de repente o obstetra começou a me ver e disse, olha, você está com mioma aí, nós vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos acompanhar esse mioma? Eu falei, vamos. Aí ele, você vai fazer um exame hoje, mas daqui 15 dias eu vou marcar para você voltar para a gente fazer uma ecografia mais minuciosa para a gente dar uma olhada. Para ver se precisa tirar, se é maligno, se precisa, se não precisa. 15 dias se passaram, Diego, sabe o que aconteceu? O mioma cresceu. Deixa eu te contar. Mioma não cresce rápido assim. O mioma para crescer ele demora anos. É ou não é? Aí ele achou estranho e falou, mas o diâmetro desse aqui tá um assim, e ele ficou meio assim. Vamos fazer outro. Daqui uns 10 dias você volta. A gente faz outro exame para a gente ver o que aconteceu. Quando eu voltei lá depois de 10 dias, estava maior um pouquinho. Forte, né? Só que eu já tinha feito uma ecografia que o médico já tinha suspeitado que eu podia estar grávida. Mas eles sabiam que eu não podia ser mãe e falou, não, isso pode ser até algum problema que deu aqui no exame, então a gente vai fazer outros exames. Porque quando fez o exame de sangue não deu positivo, deu negativo. Então no exame deu negativo de sangue, na ecografia deu a suspeita da gravidez. Amém? Alguém entendeu aí? Então o médico quis me passar para um obstetra mais específico, por causa do mioma que tinha ali naquele útero. E não podia fazer nada.
porque não tinha nada, também não encontraram nada. E aí foi fazendo o exame e de repente encontraram um sangue pisado. E o que achava mais interessante é que estava crescendo o mioma. Se estava crescendo, tinha algo estranho lá dentro. Então eu estava passando por um processo. Começou o processo do milagre. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Deus te prometeu um milagre, se prepara para o processo. Meu Deus, deixa eu falar de novo. Só alguns crentes que entenderam. Quando Deus te promete algo muito grande, se prepara para o processo. Porque o milagre vai chegar, mas tem um processo antes. Aí a gente fica só esperando o milagre. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele só te promete, não é? Vou te usar tremendamente com cura. Então você precisa entender que dentro do tempo antes de Deus te usar, você vai passar por processo na saúde. Se Ele vai te usar com cura, Deus vai te passar por processos de milagre. Alguém entendeu aí? Só que Ele é tão maravilhoso que Ele não vai falar assim: eu vou te matar 3 vezes para me te usar. Senão a gente não quer que Ele usa. Não é assim, pastora? Quantas vezes Deus falou que ia te usar com louvor e adoração para curar vidas? Mas pergunta o tamanho do processo. Foi fácil? Não foi. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar, mas antes vai ter um processo longo. Alguém crê nisso aí? Aí Deus um dia me prometeu assim: eu vou te dar um filho. Tu vai segurar um milagre. E quando Deus me prometeu isso, eu já pensei comigo: lá vem outro processo. Porque se para a medicina eu não posso ter filho e Deus quer me dar um filho, vai ser então vai ter processo. Você crê nisso aí? Aí começou a fase do processo. Aí o médico começou a querer me ver toda segunda-feira, porque o mioma crescia, mas não tinha nada. E aí eu fiz um exame de urina, e no exame de urina deu líquido amniótico. Olha o médico mais doido ainda. Líquido amniótico só tem quem está? Quem está? Aí eu fazia exame de gravidez negativo. Deus confunde a medicina. Sabe por quê, irmão? Porque Ele vai além. Ele vai muito além. Deus, sempre que Ele vai fazer um milagre, Ele vai confundir os teus inimigos. Ah, não, vou falar de novo. Deus, quando o pastor Rony for te entregar um milagre, Deus vai confundir os teus inimigos. E Deus está falando com alguém aqui. Então não se importe com o reboliço de Deus, se importa com o resultado. Deus vai trazer o resultado e vai dar certo, porque tudo que Ele faz dá certo. Quem acredita, mesmo todo embaraçado, quando Ele chega para resolver, dá tudo certo. Resumindo para você, o dia o negócio estava tão feio que o médico virou para mim e falou assim: Suzana, vamos fazer aqui um exame com o médico psicólogo, porque eu acho que você está com problema psicológico. Porque existe, né? A gravidez psicológica, eu nem sabia que isso existia. Ele falou: sabia que tem pessoas que, por ter vontade de ter filho e não poder ter, às vezes fica depressivo e dá problemas psicológicos e a pessoa fica grávida. Eu, o senhor que sabe, mas eu não tenho problema nenhum psicológico. Aí ele me mandou para o psicólogo. Não é engraçado, gente? Eu fui para o psicólogo me fez 1001 perguntas, eu quase converti ele. Ele fazia pergunta, eu punha Deus em tudo. Se preocupa não, doutor, isso é milagre de Deus. O psicólogo ficava assim: nossa. Aí eu fiz o questionário, aí ele chegou no meu obstetra. Ô amigo, vou te falar uma coisa, de problema de psicologia, essa menina tem não. Eu estou quase me convertendo com o testemunho dela.
Aí ele, pois é, rapaz, o caso dela é isso. E eles conversando lá. Aí outro dia ele me ligou e disse, vem aqui no hospital que nós precisamos ter uma reunião. Falei, ixi, eu já estou importante. Cheguei lá, tinha uma reunião com um monte de médico na sala. Sabe o que aconteceu, irmã? Teve briga das grávidas lá fora, porque eu tomei o tempo de todo mundo. Porque quando eu cheguei lá, que eu entrei, as grávidas começaram a brigar, porque o médico dispensou todas elas. Porque, deixa eu te falar uma coisa, seu caso vai ser importante. Ah, não, ninguém entendeu? Seu caso vai ser importante, vai chamar a atenção dos outros. Ei, vai ter até briga, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Vai ter resultado final feliz. Ei, o que Deus está preparando para você é tão grande. E aí eu entrei lá dentro no caso, era um quarto, né? Nós entramos naquele quarto ali. E aí vai chegando o médico, e chegou médico, e aqui encheram a sala, Sheila. Aí o médico me sentou e disse assim, Suzana, eu tenho uma coisa para falar com você. Eu falei, pode falar, doutor. Você não tem nenhum problema psicológico. Eu falei, graças a Deus. Conversei com outros médicos, amigos meus, especialistas. Nós chegamos a uma conclusão. Você pode ter feito uma inseminação e nós queremos saber de você se você tentou fazer uma inseminação. Porque a gente entende que você tem um monte de problema e que talvez você não pode ter filhos, então resolveu fazer uma inseminação e tem muita gente aqui, infelizmente no Brasil, que faz inseminação artificial em lugares clandestinos. Eu olhei bem para ele assim. Sabe o que você não saber nem dar resposta? Fiquei olhando para ele assim, junto com aquele tanto de médico. Falei, doutor, eu não fiz isso. Eu não preciso disso. Primeiro que, se for para mim ter um filho, eu tenho um Deus, doutor, que faz um milagre. E eu sou um milagre. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Pois é, Suzana. Essas ideias não existem, esse negócio de milagre, essas coisas. A gente está aqui em unânime, como médicos, para te ajudar. Porque se nós descobrirmos que você fez uma inseminação artificial clandestina, você pode ir presa. Você pode sair daqui presa. Eu falei, meu Deus, virei bandida. A gente fica, o que está acontecendo, Senhor? É ou não é? Falei, não, doutor, não preciso mentir. Aí ele chamou um médico e falou assim, vem aqui, fulano. O médico veio, ele me apresentou aquele médico e disse, esse aqui é um médico especialista em inseminação artificial. Meu amigo. Aí eu, é mesmo, doutor? Ele falou, é. E para a gente ter certeza que você realmente está nos falando a verdade, ele pode fazer um exame em você? Pode, doutor, é claro. Aí ele assustou. Porque ele já tinha me pressionado de todas as maneiras. Ele queria que eu falasse que eu tinha feito uma inseminação artificial. Alguém entendeu aí? Só que como ele me viu tranquila, sem medo de nada, ele estava percebendo que eu estava falando a ver. Ele falou assim, então, esse médico veio, chamei ele é médico particular. Um tratamento desse custa tantos mil, falou até valores. Ele falou assim, então, Suzana, ele vai fazer um exame em você e esse exame é invasivo. Nós queremos saber se você autoriza a gente fazer. Eu falei, ué, vai descobrir a verdade? Ele falou, vai, então pode fazer. Aí aquilo desmoronou ele. Porque ele achou que essa conversa ia fazer eu confessar. Mas eu vou confessar o quê se eu não tinha nada para confessar? É ou não é? Só que eu falei para ele assim, doutor, eu creio que Deus vai fazer um milagre, porque Ele me prometeu. O médico continuou, me levou para fazer os exames. Quando eu fiz o exame, que era um exame que demorava assim, coisas de 10 minutos, demorou 40 minutos. O médico foi fazendo exame, foi fazendo. E você sabe que eu comecei a chorar, irmã?
foi de ouvir os médicos conversando. E o médico que fazia inseminação, que estava com ele ali, que era um médico especialista, ele começou a falar para o médico assim: engraçado, que ela não tem nenhum ponto de inseminação. E tem mais. O colo do útero dela não entra agulha de inseminação. Sabe por quê? O colo do meu útero só tem músculo. Eu não tenho tecido adiposo. Quem lembra do tecido adiposo aí? Quem conhece meu testemunho e lembra do tecido adiposo? Eu não tenho gordura no corpo, eu só tenho músculo. Amém? Então eu não tenho gordura normal, meu corpo é todo no músculo. Aí o médico virou para ele e falou: é mesmo, ela não tem tecido adiposo. Pois é. E por ela não ter gordura, não tem como a gente fazer inseminação mesmo se ela quisesse. Deus tira todas as possibilidades só para fazer o milagre. Então o médico ficou mais doido ainda. Se ela não fez inseminação, se ela não tem problema psicológico, como que ela pode estar grávida? Sabe o que ele fez? Então nós vamos decidir agora. Ó, Gilmar, sabe o que decidiram, Gilmar? Tirar o mioma. Vamos tirar. Vamos tirar isso, porque esse negócio está crescendo dentro de você. Isso aí pode ter pus, pode estar infeccionado. Tem um negócio que a gente não entende o que tem aí dentro. Se está crescendo, tem algo estranho. Nem ele sabia explicar o que estava acontecendo. Mas, de repente, ele mandou tirar. Sabe o que ele fez? Fez uma carta para o Ministério Público. Eu fui até o Ministério Público. O Ministério Público aprovou um aborto por causa desta situação. Agora, quem está entendendo a situação do aborto aí, levante a mão. Sabe por que eu estou explicando isso? Porque teve muitos boatos na internet, né? Que o Ministério, que os médicos me deu como é que se diz? Um parecer, porque eu não podia ter filhos, tinha que abortar, porque eu sou diabética. Deixa eu te falar para você, qualquer diabético pode ter filho. O meu problema era muito além. O problema é que nem todo mundo andava comigo nesse tempo. Quem foi comigo no hospital foi a Chiquinha, a irmã Francisca, que me acompanhava todos os dias. Ela viu tudo isso. Tudo isso. Minha mãe viu isso. Minha família viu isso. Esse foi um dos processos mais difíceis que eu passei. Porque eu precisei ir no Ministério Público. E os médicos do Ministério Público autorizou um aborto, que eu tinha que tirar aquilo, porque aquele mioma que estava dentro de mim podia me trazer a morte. Ei, o médico pode te dar um diagnóstico, mas Jesus, médico por excelência, te dá outro totalmente diferente. O segredo está em acreditar. Eu peguei aquele laudo do Ministério Público e levei até o hospital. Chegou lá, 6 horas da manhã, a médica olhou e falou: vamos fazer o aborto agora. Nós vamos induzir um parto, porque tem que sair inteiro, não pode despedaçar, senão você pode morrer. Falei: o quê? Nem eu estava entendendo. Ela falou: eu vou te passar os comprimidos. Você vai induzir um parto. Nós vamos tirar como se fosse um parto normal. Então você vai sentir a contração, nós vamos pôr no soro o remédio, foi explicando. Só que aquilo foi me dando um pânico. Eu já estava muito ruim, já estava chorando muito, mas aquilo me trouxe mais pânico ainda. E aí eu comecei a chorar muito, ao ponto da médica assustar. Aí ela virou para mim e falou: eu vou chamar o psicólogo, porque você não pode fazer esse procedimento igual você está. Senão você não vai suportar, porque dói muito. Eu falei: dói? Ela falou: dói. Aí que eu chorei mesmo. Pensa. Já é difícil a dor de você saber que está tendo um aborto. Porque se está tendo um aborto, alguma coisa estava acontecendo. Vocês acreditam aí nisso?
Só que antes de tudo isso acontecer, nesse mesmo hospital onde eu estava esperando para fazer o aborto, eu pedi a Deus um sinal. Falei, Deus, o sinal que o Senhor vai me dar é que eles têm tudo meu no sistema, mas eles vão pedir mais uma ecografia, porque eu creio no teu milagre. Eu queria que Deus mostrasse na ecografia o meu filho. Mas quando o médico veio, pediu a ecografia, eu disse para ele, eu não trouxe, vocês têm no sistema. Ele, mas nós não estamos achando o seu nome no sistema, porque o meu nome é Suzana com S, e eles estavam escrevendo com Z. E eu também não disse para eles escrever com S. Aí ela pegou e falou assim, mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ecografia? Eu falei, vamos. Quando ela falou isso, eu entendi que Deus estava fazendo Aí eles fizeram a ecografia, mas quando o médico fez a ecografia, ele não viu nada, só viu o mioma e disse que tinha que tirar. Deus escondeu o Paulo Abner. Sabe por quê? Só para confundir a medicina. Aí o médico disse, nós vamos ter que tirar, não tem jeito. Aí o que aconteceu comigo? Eu não tinha mais o que fazer. Eu usei toda a minha fé até onde eu pude. E quando o médico disse para mim na ecografia que tinha que tirar e não tinha filho, não tinha nada lá dentro, eu vi a minha fé sendo abalada. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Deus vai permitir abalar a tua fé. Tem hora que a gente se acha, apóstolo, muito crente, sabe? Tem hora que a gente acha que a nossa fé está maior do que a do próximo. Tem hora que, porém, a gente ter passado por muitas lutas, por mortes, por 14 anos internando dentro de um hospital, por muitas coisas que eu vivi, talvez eu estava imaginando que a minha fé era inabalável. Mas tem hora que Deus vai fazer o milagre no último minuto. Você está entendendo isso? No momento que você não espera mais. Quando a tua esperança acabou. Meu Deus. Tem gente que chegou aqui sem esperança. E Deus está dizendo que a tua esperança vai chegar no último minuto. É só para quem está recebendo. E agora eu vou concluir. Quando a médica veio com os comprimidos, e ela viu o jeito que eu estava, ela chamou, foi correndo para chamar o psicólogo. Ela correu o hospital inteiro e não encontrou o psicólogo. Chegou em mim e disse, Suzana, e agora? O psicólogo já foi embora, tem ninguém aqui para te ajudar? Hoje é sexta-feira. Vamos fazer o seguinte, Suzana. Eu vou te liberar. Você vai passar o fim de semana em casa, vai amadurecer a ideia e na segunda-feira você volta cedinho para a gente fazer aqui o procedimento com o psicólogo. Pode ser? Eu dei um sorriso para ele. Acabou o choro na hora. Dei um sorriso para aquela médica e disse assim, foi uma médica. Eu olhei para ela e falei, doutora, pode ser. E chorei de novo. Porque eu pensei comigo, um fim de semana é muito tempo para Deus fazer um milagre. Fui para casa, no meio do caminho alguém me liga. Era uma amiga minha e eu vou trazer ela aqui, tá, gente? Eu vou convidar ela para vir aqui. Uma amiga minha cadeirante, que ela teve vários AVCs, então ela tem um lado paralisado e um dos lados dela não move o braço, não move a perna. E essa menina me ligou e disse, Su, tem como eu ir na sua casa para a gente orar? Eu falei, meu amor, hoje eu não posso orar por ninguém. Eu não queria dizer para ela o que eu estava vivendo. Eu disse para ela, eu não estou bem hoje, eu não quero orar por ninguém. Ela virou para mim e disse assim, então quer dizer que eu não posso orar pela profeta? Levei na lata. Aí eu falei, pode, eu preciso da sua oração. Ela, então eu estou chegando aí na sua casa. Eu falei, tá bom. Quando ela chegou lá em casa, eu já estava em casa, tinha acabado de chegar. Ela falou, Su, eu tenho uma coisa para te contar.
Deus me mandou ir para o quarto e ele disse: ora em guerra pela minha serva. E era 11 horas da manhã. 11 horas da manhã era a hora que eu estava fazendo a ecográ. Ela disse: Deus disse para mim: entra em guerra, porque eu estou visitando a minha filha agora. E ela disse que entrou em guerra, e de repente ela começou a orar de uma forma tão forte, que ela começou a falar em mistérios, em línguas estranhas. E ela disse que via a minha imagem o tempo inteiro, e ao mesmo tempo ela falava em mistérios, e quando ela menos esperou, ela se levantou da cadeira de roda. Se você soubesse o poder da sua oração por alguém que Deus te manda orar, você orava mais. Ela disse que levantou da cadeira de roda, o irmão dela entrou em pânico e correu para dentro do quarto, segurou ela de novo, porque quando ela terminou a oração, ela caiu de novo, sentou na cadeira de roda e continuou do mesmo jeito. E ela precisava ir lá em casa. Aí ela disse: Su, e Deus mandou eu orar na tua barriga. Deixa eu te contar. Ela não sabia de nada. Aí eu sei que é Deus. Pode orar. Eu em prantos. A Naira colocou a mão na minha barriga. Era a mão que ela mexia, porque o outro braço ela era atrofiado. E ela foi mexendo na minha barriga e foi orando. Falando em mistérios, em línguas estranhas. Daqui a pouco o pastor Rony, aquela menina, grita e disse assim: olha, filha, o médico vai escutar. Tum-tum, 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 tum-tum. É só pra quem acredita. Deus vai usar quem você nem... Eita, glória. Eu estou tão sentindo a presença de Deus. Deus vai usar quem você não espera. Deus vai usar talvez alguém que nunca nem falou em línguas estranhas. Porque Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer. E ali eu entrei num mistério muito profundo com Deus. E nós duas começamos a falar em mistério, em línguas estranhas. Eu e aquela menina falando em mistérios, e Deus estava usando ela para mim. E de repente a minha barriga, Sheila, começou a crescer. E foi crescendo, e eu fiquei grávida de 9 meses. Isso aqui é para crente doido que acredita no que Deus faz. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não tenho elasticidade. Sabe por quê? Porque eu não tenho tecido adiposo. Se eu não tenho tecido adiposo, na minha barriga só tem músculo. Não tem por onde ela crescer. Mas quando Deus quer, Ele faz crescer. Quem crê nisso? E quando a minha barriga crescia, nós duas tomadas do poder, Deus me levantou para ela. Sabe o que aconteceu? Deus levantou a Naira da cadeira de rodas. E ali ela começou a orar e levantar os 2 braços em adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ali a Naira foi curada. Quem crê nesse milagre? Cadê os que acreditam? Porque Deus cura um milagre. Ei, Deus usa um milagre para curar outro. E ali a glória de Deus foi na minha casa por muito tempo. Aí eu fiquei feliz porque eu disse assim: pronto, agora eu estou grávida. Só que a minha barriga foi assim, ó, ela subiu e depois ela baixou. Foi ali só um sinal que Deus estava fazendo Aí eu fiquei: Jesus, eu nem dormi de tanta alegria.
Passou o sábado, chegou no domingo. Eu toda feliz, mas Deus sempre vai confirmar aquilo que ele fez. Quem concorda com isso aí? Aí no domingo eu estava sentada na garagem, passou uma senhora no meu portão, uma velhinha, de mais ou menos uns 90 anos. E quando ela passou no meu portão, ela segurou na grade do portão. E eu comecei a me arrepiar, eu estava brincando com meus cachorros. Eu falei, meu Deus, o que essa senhora está fazendo? Meio-dia, o sol de queimar a cabeça no meu portão. E eu fui indo pro rumo dela. Quando eu fui chegando perto dela, eu fui sentindo a glória de Deus. Eu comecei a falar em mistério. Quando eu fui falar com ela, eu já estava falando em línguas estranhas. E eu fui sentindo a presença. E nós começamos a ter uma interpretação de... Quem entende isso aí? Cadê? Isso está tão raro. Eu e aquela senhora, pastor Ítalo, começamos a falar em mistérios. E quando nós estávamos falando em mistério, aquela mulher pôs a mão na minha grade de lá. E ela fez isso para mim, pôr a minha mão em cima da dela. Quando eu pus a minha mão em cima da dela, desceu uma bola de fogo na mão dela. E ela colocou essa bola de fogo na minha mão. Só quem tem visão espiritual está entendendo isso. Aí quando aquela bola de fogo desceu na minha mão, ela empurrou na minha barriga. Quando ela empurrou na minha barriga, eu tive um impacto para trás. E quando eu fui para trás, que eu olhei para ela, ela era uma moça de cabelo curto. E ela deu um sorriso para mim, falando em mistério, porque ali era o anjo do Senhor que me visita. Ei, não tinha ninguém vendo. Ai, meu Deus. Ninguém estava vendo aquela mulher, era só eu que estava vendo ela. Mas quem estava lá em casa estava entendendo. Porque estavam todo mundo olhando para mim, vendo a situação que estava acontecendo, o impacto que eu fui jogada para trás. Fiquei no chão falando em mistério, cheia da glória. Aí veio a irmã Francisca, que é uma senhora que morou comigo durante 12 anos. Ela veio, me carregou no colo, junto com outra amiga, e me colocou em cima do sofá lá da sala de casa. E eu falando em mistério, mistério, mistérios, em vários tipos de línguas estranhas. Aí Deus começou a usar a minha boca para mim mesma. Eita glória! E ele falava comigo assim: filha! Você podia gerar! E eu mesma respondia: não, Senhor, eu não posso gerar. E ele disse para mim: mas eu, teu Deus, coloquei a minha semente dentro de ti, e tu irás gerar. Ninguém toca naquilo que é meu. Ninguém vai tirar aquilo que é meu. Ninguém vai arrancar aquilo que eu te dei. Aleluia! E o Senhor pegou a minha própria mão, colocou na minha barriga e disse assim: estou eu trazendo fôlego de vida onde não tem vida. Estou eu trazendo fôlego de vida onde não tem vida. E ele começou a soprar na minha boca. E quando ele soprava, a minha barriga crescia de novo. Quem crê nisso? Ah, cadê os que acreditam? E a minha barriga foi esticando, foi crescendo. E a irmã Francisca chorando, vendo a glória de Deus. E ali o Paulo Abner batia na minha barriga. E ela via ele se mexendo. E o Senhor dizendo: eu trouxe vida aonde não tem vida. Só vai dar glória quem tem glória para dar para ele. Oh, aleluia. E ali Deus falou muito mais coisas. E quando a glória de Deus estava invadida na minha casa, foi ali o tempo inteiro, a tarde inteira. Não sei nem quanto tempo durou aquilo, mas foi uma presença tão gloriosa que eu não queria mais sair da presença dele. Quando a minha barriga voltou ao normal, ela já voltou um pouquinho maior. Na segunda-feira eu nem dormi, Diego. Na segunda-feira eu fui direto para a médica.
Só que eu não fui lá onde eles queriam tirar. Porque lá, eles não iam fazer mais ecografia. Quem concorda aí? Você concorda? Então Deus me deu a ideia de ir lá no primeiro hospital, no obstetra. Quem lembra do obstetra aí? Aí eu corri lá no outro hospital, cheguei lá e pedi para ele fazer uma ecografia. Quando eu cheguei lá, ele deu uma bronca. O que você está fazendo aqui, menina? Esse negócio aí, tu vai morrer com esse negócio. Tem que tirar isso, você não tirou ainda. Eu falei, por favor, doutor, faz só mais um exame em mim. E eu prometo que eu saio daqui e vou direto se for necessário. Mas tem um milagre aqui. Deus fez um milagre aqui. Aí a minha médica que me conhece me deu uma cutucadinha assim, falou com ele assim, doutor, faz logo essa ecografia dela, que acontece cada coisa esquisita com essa menina. Faz. Ela não vai te deixar em paz, pode fazer. Aí ele falou, ô enfermeira, traz lá o aparelhinho para me ver. Sabe aquele aparelhinho que vê o coração quando a gente está grávida? Como é que é o nome? Cardiotor. Tem uma enfermeira forte. Cardiotor. Não é a ecografia, é um que vê só o coração. Aí a enfermeira trouxe lá e de repente ela passou aquilo na minha barriga, o médico, e começou uma chiadeira e não ouvia nada. Aí eu comecei a ficar, ai meu Deus, pelo amor de Deus, Senhor, não prova a minha fé mais não. Eu tenho certeza do milagre, Jesus. Aí o médico olhou o aparelho e falou, mas esse aqui tá quebrado, minha filha. Traz o que tá na gaveta, que é novinho. Traz lá o da gaveta. Chega, me deu um alívio. Quem já passou por isso aí? De repente vem a enfermeira com o aparelho novinho. Aí ele pegou e começou a passar o aparelho na minha barriga. Na hora que ele triscou o aparelho na minha barriga, o que ele escutou? O povo prestou atenção no milagre aí. A primeira coisa que o médico trouxe lá foi o coração. E ele deu um grito, ele disse, olha o coração! Ei, dá pra você entender que Deus vai te mostrar o milagre. De repente, daquilo que Ele tem pra fazer na tua vida, Ele só quer que você acredite. Oh, glória. Aquele médico olhou para mim e disse, com o olho cheio d'água, eu vou fazer uma ecografia em você agora. Sabe o que ele fez? Mandou descer os médicos tudo, que eu descobri que ele era o diretor do hospital. Desceu os médicos tudo, olha que maravilha. Sabe por quê? Porque todo mundo que viu a tua vergonha, só para quem vai receber, porque isso aqui é muito forte. Todos que viram a tua vergonha, todos que estavam ali para cantar o hino do velório, vão ter que estar presente para ver a tua vitória. Vão ter que estar presente para ver o milagre. Porque naquele momento, quando eu vi os médicos tudo descendo, as residentes, as enfermeiras, eu estava entendendo o que Jesus estava fazendo. Aí ele fez a ecografia. Quando ele começou a ecografia, ele ficou assim pasmado olhando. Aí ele virou a tela para mim e ele disse, fala pro teu filho ter cuidado com as primas, porque é o tamanho do rapaz. Eita glória! Aí ele disse, é perfeito, não tem nenhum problema, tá tudo certo, tá tudo no diâmetro, tá tudo normal, porque quando Deus faz, Ele faz completo. Deus não faz nada pela metade. O que Ele tem pra fazer completo na sua vida é só pra quem crê. Oh glória! Esse tempo vai chegar. Você crê que esse tempo vai chegar na tua vida? Você crê que você vai chegar o tempo da alegria, o tempo de sorrir? Eu tive o tempo do choro, mas quando a alegria veio, passou por cima da dor, passou por cima da tristeza, passou por cima da angústia, e até hoje eu estou desfrutando da vitória, porque o que Deus faz na sua vida é para você desfrutar pro resto da vida. Você crê?
O Abner virou notícia. Todo mundo lá dentro da sala assim, ó. Como foi isso, doutor? Também não sei. Mas que tá tudo perfeito aqui, tá. E cadê o mioma? Também não sei. Aí ele já começou a se preocupar. Toda segunda você vai vir aqui me ver. Falei, tá bom. Toda segunda eu tava lá. Toda segunda tinha briga das grávidas. Quando elas me viam. Nossa, essa menina de novo. Deixa ela entrar antes de mim não. Porque toda vez que eu entrava, eu ficava 3 horas dentro do consultório. Resumindo. Eles queriam tirar o Paulo Abner antes do tempo por conta dos meus problemas. Então eles diziam, olha, com 5 meses, com 6 meses nós vamos te internar. Com 7 meses nós vamos tirar. E era tanto plano. Sabe quantos meses tiraram o Abner? 9. Não internei para nada. A minha glicemia ficou 90 o tempo inteiro. Ei! Os médicos não estavam entendendo nada. Mas o que Deus faz não é para entender. É para viver. Quando o Paulo Abner nasceu, a primeira coisa que os médicos quis fazer foi o teste do pezinho. Vamos ver com o que ele nasceu. Qual foi o problema dele? Sabe qual foi, pastor? Nenhum. Quem conhece meu filho pelas fotos aí? Alguém já viu ele? Vocês já viram ele? Em julho ele vai estar aqui com a gente nas férias. Vocês viram em Brasília, né? Ele estava lá no meu culto em Brasília. Culto lá é forte também, né, pastor? Esse culto que eu faço aqui do Xenedade, já vai fazer 12 anos que eu faço ele. E o pastor Ítalo já foi pregar, ministrar quando eu fazia esse culto lá em Brasília. E eu vou te falar uma coisa, Paulo Abner hoje tem 5 anos. É profeta. É uma bênção. E não tem problemas. Porque o que Deus dá é perfeito. E eu vim te dizer para você, mulher, que não pode ter filho e está aqui hoje. Está preparada para engravidar? Ah, não, vou falar de novo. Você está preparada para Deus te dar o milagre que Deus te prometeu? Eu estou profetizando sobre a tua vida. Eu só tenho uma coisa para dizer para algumas pessoas aqui. O seu milagre vai nascer. Independente de qual seja ele. Se Deus projetou e prometeu, Ele vai cumprir e o teu milagre vai nascer. Você recebe aí? Estou falando só para as grávidas não. Estou falando que o teu milagre vai nascer. O teu milagre vai prosperar. O teu milagre vai chegar. Eita, é baraplaça. Tem o período de dor, tem o momento, tem o tempo, mas também tem o tempo da vitória, tem o tempo do milagre, tem o tempo de alegria, e esse tempo está chegando na tua vida. Quem acredita? Oh, glória. Continua, meu pastor. O tempo que foi pago ali na cruz. Fique de pé. Fique de pé. Eu vou pedir pastor Ítalo para me ajudar. Mas antes eu preciso falar algo para você aqui. O Senhor me deu uma profissão quando eu era adolescente. Trabalhei quase 20 anos dentro de uma loja de tecidos, até mesmo internada eu trabalhava. A loja da minha amiga Marise, lá em Brasília. Uma loja muito grande de tecido que tem lá. Eu fui estilista durante muitos anos.